Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesse primeiro culto do novo ano. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E o tema da mensagem é a ceia do Senhor. Encontraram todos? 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. E o apóstolo São Paulo escreve à igreja, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre isto. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós podíamos estar nesse momento desfrutando de um lazer, aproveitando um feriadão, como 99% da população está aproveitando. Poderíamos ter ido para uma praia, para uma fazenda, mas nós estamos aqui no teu santuário. Estamos aqui com aquele mesmo espírito de Noé. E quando acabou o dilúvio e a arca pousou sobre o monte e as águas já haviam baixado, ele abre a arca e a primeira coisa que Noé faz é edificar um altar ao Senhor, como gratidão. Como se dissesse: Senhor, obrigado porque me livraste do dilúvio. Obrigado porque eu e a minha casa estamos aqui nessa arca. Obrigado porque o Senhor está me concedendo mais uma oportunidade de vida. E é assim que nós vemos, meu Deus, cada ano que o Senhor concede para a nossa existência. É mais uma oportunidade para a gente viver. É mais uma etapa que o Senhor está nos concedendo graciosamente. Nós te agradecemos
por termos conseguido chegar até o dia de hoje, enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades, enfrentando tantas barreiras, tantos inimigos que se levantaram, tantas tentações que nos sobrevieram. Mas foi por absoluta graça tua que nós conseguimos chegar aqui. Não foi pelos nossos méritos, não foi pela nossa capacidade, não foi porque o Senhor nos sustentou, foi porque o Senhor nos trouxe nas tuas mãos. Por isso nós estamos aqui agora, Senhor. E chega aquele momento em que a gente aquieta o nosso coração, aquele momento que a gente desperta no teu povo a mente de Cristo, aquele momento que a gente se levanta contra toda altivez, contra todo sofisma, contra toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento sagrado, para poder ouvir a tua voz. Fala conosco, Jesus. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com as ovelhas do teu rebanho. Usa-me, Senhor, como teu servo, como teu pastor, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas debilidades, com todas as minhas falhas. E eu sou consciente disso. Usa-me, dá-me sabedoria, dá-me a inspiração, porque a minha suficiência vem de ti, meu Pai. Se não fosse o Senhor a minha suficiência, eu não poderia nem estar aqui agora. Porque que capacidade eu teria para falar das coisas sagradas? Que capacidade eu teria para explanar aquilo que somente os escolhidos de Deus têm capacidade de fazê-lo? E que tudo que for falado aqui nessa manhã, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando o pastor prega sobre a ceia, quando o pregador se aventura a falar sobre esse rito que é a ceia do Senhor, normalmente ele só menciona esses versículos aqui que eu li, que é onde Paulo dá ordem à igreja, transmite à igreja uma ordem que ele recebeu do Cristo ressuscitado, de que a igreja deve celebrar a ceia até o dia que Jesus volte pela segunda vez, e que ela deve fazer isso em sua memória. Aqui, olha, no final do versículo 24, no final do versículo 25, nessas duas oportunidades, Jesus termina dizendo: fazer isto em memória de mim. O que significa fazer isso em memória de mim? É para você se lembrar que um dia o Deus Criador dos céus e da terra se fez carne, e nessa sua manifestação de Filho, como Emanuel, como Deus conosco, esse Deus maravilhoso, ele curou enfermos, ele curou cegos, ele purificou leprosos, ele curou paralíticos, ele fez coisas extraordinárias, ele libertou pessoas possessas de espíritos malignos, ele ressuscitou mortos, ele transformou vidas, ele perdoou pecados, ele foi misericordioso, ele foi bondoso. E na cruz, ele se deu como Cordeiro perfeito para a remissão dos nossos pecados. Quer dizer, Jesus, na verdade, ele mostrou Deus como Deus realmente é. Um Deus sem a chancela da religião, um Deus
que não precisa de uma firma reconhecida num cartório, um Deus sem o aval dos homens, um Deus de verdade. Isso foi de tal forma revolucionário, irmãos, que aqueles que naquela época se autodenominavam os donos da religião, aqueles que naquela época se autoproclamavam os representantes oficiais de Deus, ficaram tão revoltados com isso que mataram Jesus, que o levaram à cruz. Mas eu sempre digo, Jesus não foi vítima de um erro de julgamento. Jesus não morreu como vítima. Jesus morreu na cruz, cumprindo um determinado desígnio e presciência de Deus. Pedro diz isso lá em Atos capítulo 2, versículo 23. Vamos ver, né? Atos 2, versículo 23. Deixa eu ler o 22 também, que fica mais legal. Então Pedro diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras, quer dizer, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Só que um pouco antes, Jesus tinha dito algo tremendo. No capítulo 10 de João capítulo 10, versículo 17 e 18. Ele disse assim, ó: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por isso que Pedro disse aos judeus: olha, na verdade, vocês, movidos por inveja, por ambição, por poder, vocês o mataram numa cruz, mas vocês são culpados. Mesmo que isso que vocês fizeram tenha sido para cumprir profecias, tenha sido por determinado desígnio e presciência de Deus, mas vocês são culpados disso. Deus usou vocês para realizar a profecia pela maldade de vocês, pelo mau caratismo de vocês, pela diabolice de vocês. Então veja, a ceia é o único rito que tem que ser praticado pela igreja até que Jesus volte. Não tem outro. E esse rito da Santa Ceia, olha, independe de qualquer coisa, independe de adesões, independe de um pastor para celebrar. Se não tiver um pastor, celebre você sozinho. Ele não deu ordem aqui para um pastor, ele falou para a igreja, ele falou para os discípulos. Por isso que às vezes eu chamo pessoas: corta o pão, pega o vinho, faz isso, faz aquilo, porque cria-se uma mística de que só o pastor pode celebrar a ceia, que não sei o quê. Não, está aqui, ó. E essa celebração da ceia aqui, meu irmão, não tem nada a ver com essa magia que foi criada pela igreja romana, pela igreja católica, pelos padres, pelos bispos, pelos papas, que diz que na hora que o sacerdote romano abençoa os elementos da ceia, então há o milagre da transubstanciação, e o pão se transforma na carne de Jesus, e o vinho se transforma no sangue. Não, isso aí é paganismo, isso é magia. No Evangelho de Jesus Cristo, meu irmão, não tem lugar para magia, não tem lugar para essas heresias destruidoras. Não, na ceia, o pão é pão e o vinho é vinho, acabou a história. Essa coisa não seria um ritual pagão. Não, é pão, pão, vinho, vinho, acabou a história. Agora, é bom a gente não esquecer
que o homem que escreveu esses versículos aqui, o homem que escreveu 1 aos Coríntios, capítulo 11, era um homem que não acreditava em nada disso, não acreditava em nada que Jesus falava, em nada que Jesus ensinava. Era o homem que perseguia e matava os cristãos, era o homem que consentiu na morte de Estevão. Ele estava presente no dia que Estevão foi apedrejado, ele tinha poder, ele tinha autoridade para dizer, não mata esse homem, não precisa apedrejar, ele não fez nenhum crime, mas ele consentiu na morte de Estevão. Era um homem que entendia na sua ignorância que a missão principal da sua vida era destruir tudo aquilo que fosse relacionado ao cristianismo. Só que tudo isso muda num dia que esse homem está fazendo uma viagem especial para Damasco. Deixa eu mostrar para você aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 em diante. O nome desse homem era Saulo de Tarso. E Lucas registra e diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então esse homem ia para Damasco, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e disse: olha, eu quero uma autorização de vocês para que eu leve para Damasco, apresente a sinagoga de Damasco, que eu tenho essa autoridade, que eu tenho esse poder delegado por vocês, para que se eu encontrar alguma pessoa que diz que crê nesse Jesus, que diz que crê nesse Salvador, nesse Messias, que eu possa trazer essa pessoa presa para Jerusalém, e aqui ela vai ser julgada e condenada à morte. Quem é que dava autorização para ele perseguir? Quem? Está aqui, irmãos. O sumo sacerdote. O líder maior da religião judaica. São eles que mais perseguem a igreja. Você acha que a igreja é perseguida pelos macumbeiros? Você acha que a igreja é perseguida pelos pais de santo? Não. Os maiores perseguidores da igreja são aqueles que se autodenominam os donos da religião. São aqueles que se autoproclamam representantes oficiais de Deus. E quanto maior é o cargo, quanto maior a autoridade, quanto maior o poder que o cara tem, mais ele persegue a igreja, mais ele se revolta contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Lá vai Saulo, caminho afora para Damasco, levando com ele uma porção de gente. Aí no versículo 3 diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ele vai para Damasco, subitamente uma luz mais brilhante que o sol ao meio-dia brilha sobre esse homem. Olha, ele fica encandecido, ele cai do cavalo, o cavalo deve ter dado uma relinchada, deve ter dado um pulo, ele bufa no chão, e ele ouve uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer dizer que perseguir um filho de Deus é perseguir ao próprio Deus. Olha, nunca se levante contra um irmão em Cristo. Nunca. Seja ele quem for. Pastor, membro de igreja, diácono, ministro, qualquer coisa. Nunca se levante. Porque se você se levantar, você está se levantando contra o próprio Deus.
quanto o próprio Jesus. Viu? Agora, garoto, se levante, entra na cidade, fica aguardando lá, porque eu vou te dizer agora o que é que te convém fazer. Foi aqui que se deu a chamada de Saulo de Tarso para o ministério. Olha, irmãos, quando Deus chama o homem, essa chamada de Deus é irresistível. Não há homem que possa resistir à chamada de Deus. Eu vejo os pastores dizendo, não pode, o homem tem livre-arbítrio, Deus chama, mas se o homem não quiser, ele não vai, ele resiste. Não, senhor, a chamada de Deus é irresistível. E essa chamada de Deus, quando chega o tempo de Deus, ela muda o homem por inteiro. Olha a mudança que essa chamada de Deus manifestou na vida desse homem. Porque se não houver uma mudança absolutamente radical, é porque a pessoa não foi chamada, é penetra. A igreja de Jesus está cheio de penetras. Gente que nunca foi chamada por Deus, mas está no meio do povo de Deus. É penetra, não foi chamado por Deus. Você não vê mudanças, você não vê transformações. Agora aqui no versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor Jesus disse a Ananias numa visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aí Ananias ouve essa ordem de Deus e acha muito estranho, né? Ele espera lá, Senhor. Eu tenho ouvido de muita gente a respeito desse cara aí. Olha, muita gente tem me contado as maldades que esse homem faz. Quantos males ele tem feito aos teus santos lá em Jerusalém. E agora veio fazer aqui, como se Deus não soubesse. Como se Deus não fosse o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus onipotente. Olha, ele veio para aqui trazendo autorização dos principais sacerdotes para prender todos que creem em ti, todos que invocam o teu nome. O senhor não está sabendo disso? Ananias, eu sou o Deus que sabe tudo, rapaz. Eu sou o Deus que vê tudo. Versículo 15. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quer dizer que Jesus, desse recado, estava dizendo para Saulo, Saulo, eu escolhi você, rapaz. Você é o meu escolhido, é através de você que o meu nome, a minha palavra, a minha verdade, o meu evangelho vai ser proclamado perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E tem mais. Você vai ver como é maravilhoso sofrer pelo meu nome, rapaz. Você vai ver como é importante sofrer em prol do reino de Deus. Quer dizer, esse é o homem que escreveu 1 Coríntios, capítulo, aliás, a epístola inteira. Antes ele era um religioso ateu, como tem hoje muitos cristãos ateus, hoje tem muitos pastores ateus, muitos evangélicos ateus, muitos pseudos apóstolos ateus. Eu fico pasmo, às vezes, quando eu tenho um pouquinho de paciência e ligo a televisão, e eu digo, gente, como tem gente falando de Jesus ateu. Como os ateus falam de Jesus, porque o cara está lá, um ateu puro, falando de Jesus na televisão. Eu vejo gente com Bíblia debaixo do braço, parte do seu irmão, e não sei o quê, graça e paz, abençoado, eleito, predestinado. E eu olho assim, mas o cara é ateu. Aqui. Paulo era assim. Só que ele se converteu quando ele teve esse encontro com Jesus no caminho de Damasco. Aí esse homem mudou. Aí a vida
desse homem mudou por inteiro. Bom, até aqui, eu falei aquilo que todo pastor fala, aquilo que todo mundo sabe, mas agora nós vamos para aquilo que é mais importante e que quase nenhum pastor fala e que quase ninguém sabe. Vamos entender o significado da ceia, vamos aprender como é que nós devemos participar da ceia de uma maneira digna e não indignamente, para que amanhã você não venha se tornar réu do corpo e do sangue de Jesus, né? Então volte lá em 1 Coríntios 11, versículo 17. Paulo diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então a primeira coisa, quando nós nos reunimos para a ceia, nós temos que ter consciência do significado desse momento aqui da celebração da ceia. Esse é um momento ímpar. Esse é um momento especial. Então tem que ter consciência. Não por causa da liturgia, não por causa do pão e do vinho, mas pela consciência que este é um momento em que nós devemos fazer um autoexame da nossa vida. É o momento que nós devemos nos autoconhecermos. Esse é o significado maior. É o momento para você se autoexaminar, é o momento para você fazer uma autoavaliação, consertar aquilo que está errado, aprimorar aquilo que está certo. Isto é se reunir para melhor. Só que no caso aqui dos coríntios, Paulo diz: olha, eu não louvo vocês, eu não tenho nenhum louvor para dar a vocês, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Vocês se reúnem para celebrar a ceia, dizendo que vocês têm consciência do que esse momento representa, mas na verdade, vocês não têm consciência nenhuma. Vocês não têm consciência de nada. No versículo 18, ele continua: porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Paulo disse: olha, eu estou muito bem informado que há muito partidarismo no meio de vocês. Para o cara aparecer no meio de vocês, ó, tem que fazer parte desses partidos, tem que fazer parte dessas tribos que vocês vão criando. E é por isso, irmãos, que há tantas divisões entre os ministérios. Essas divisões que há, olha, a igreja tal se dividiu, o irmão tal se levantou quando pastor, saiu, abriu uma igreja ali na esquina. Essas divisões todas, esses partidarismos que acontecem aí, eles acontecem para poder satisfazer a sede de poder de alguns que não têm poder nenhum, mas querem ter o poder a qualquer preço. O cara não tem chamada para ser pastor, não tem chamada para pregar, ele não tem chamada para ser líder, mas ele quer no peito e na raça. Aí ele fica um tempo na igreja, aí pelo jeito, ninguém me chama, ninguém me dá oportunidade, eu queria tanto subir ali e dar uma palavra, né? Mas só pode subir aqui e dar uma palavra se o cara entende da palavra. Imagine você chegar no hospital do Frotão e você vai lá para o centro cirúrgico e diz: doutor, o senhor está fazendo que cirurgia? Eu estou fazendo uma cirurgia de coração. Daria para o senhor me dar uma oportunidade para dar uma treinadinha aí? O cara dizer: chama a polícia e prende, você é louco. Você é médico? Não. Como é que você quer fazer cirurgia? Mas na igreja é assim. Os partidos, né? Partido Assembleia de Deus, Partido Batista, Partido Presbiteriana, Presbiteriana Renovada, Presbiteriana Independente, Batista Tradicional, Batista Pentecostal, Batista Renovada. Olha, tudo isso são partidos. E se o cara não fizer parte dessa estapafúrdia,
né, que eles estão fazendo aí fora, essa coisa de estapafúrdia, não aparece, não tem vez. Eles agora estão criando sindicato dos pastores. Isso é coisa do Silas Malafaia. Não vamos criar um sindicato dos pastores. O cara, para ser pastor, tem que estar registrado aqui no sindicato. Tem que ter carteirinha de pastor. Já imaginou amanhã os pastores fazendo greve, hein? Seria uma bênção. Ou seria a coisa mais maravilhosa do mundo, irmão, se os pastores fizessem, porque só assim a igreja se livrava dessas heresias que eles pregam. Seria maravilhoso. É isso que acontecia na igreja dos Coríntios que Paulo está denunciando aqui. Mas às vezes, dentro de uma mesma denominação, há também esses partidos, né? Vai se criando multidepartamento, vai se criando muitas tribos, né? Para que o pessoal que tem sede de poder, sede de aparecer, possa ser saciado. Olha, a irmã ali, ela tem uma sede danada. Vamos criar um departamento aqui, colocar ela na frente. Aí ela se acalma. Olha, o irmão ali está inquieto. Ele gosta de mandar, ele gosta de aparecer. Então vamos arranjar, vamos criar outro grupo aqui e dar para o irmão tomar conta daquele grupo. E vai criando. Só que para disfarçar, eles começam a dar nome a essas tribos de Ministério de Louvor, Departamento de Senhoras, Ministério Feminino, Ministério dos Diáconos, Ministério das Diaconisas. E aí a coisa fica numa diabolice terrível, meu irmão. Olha, vira uma verdadeira torre de Babel, uma divisão violenta. Parece várias igrejas dentro de uma igreja. Que são grupos. Aqui eu tenho o maior cuidado com isso. Aliás, até depois vou falar com o pessoal do louvor. Eu acho muito legal que eles às vezes se reúnem. Um dia desse eu liguei para cá e disseram, não, pastor, olha, nós estamos indo ao cinema. Acho que foram assistir, não sei se era Tropa de Elite 2. Quem está indo? O grupo do louvor. Cuidado com isso. Cuidado com essa coisa, o grupo do louvor. O grupo do louvor vai para a praia. O grupo do louvor vai para o shopping. O grupo do louvor vai para o cinema. E a igreja? É outra igreja? Por que não trabalhar uma comunhão geral? Por que não convidar os outros? Vem cá, irmão, vamos lá com a gente. Nós estamos formando um grupo da igreja para ir ao cinema. Não precisa ser o grupo do louvor, senão fica aquela coisa de gueto. Isola. Aqui somos só nós. Aqui ninguém se mistura, aqui é o nosso grupo. Cuidado, porque era isso que acontecia aqui nos Coríntios. Fica uma coisa diabólica. E aí vai perdendo aquele espírito de corpo de Cristo, né? Vai perdendo, então a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Que às vezes numa boa intenção, a gente sem se aperceber, está semeando uma coisa má. Ok? Versículo 20. Vamos ler o 20 e o 21. Paulo continua e diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O apóstolo Paulo tinha razão realmente. Em muitos lugares aí, quando eles se reúnem, não é a ceia do Senhor que eles comem, porque às vezes a ceia é vista como se fosse uma cápsulazinha de cianureto, um veneno terrível. Quando acabou a Segunda Guerra e o nazismo foi derrotado, a maioria dos oficiais, a maioria não, todos os oficiais nazistas carregavam aqui no cós da calça, escondido, uma cápsula de cianureto. Porque se perdesse a guerra, eles disseram, olha, cair na mão do inimigo vai ser terrível, nós vamos sofrer as pampas, então é melhor se matar. Aí, quando eles viram que a guerra estava perdida, eles pegavam a cápsula, tomavam com um pouquinho de água, 2 minutos o cara estava morto.
Então, chega na hora da ceia e o cara tem que passar no teste do cianureto. Ele pergunta assim: vai ser celebrada a ceia? Ah, Senhor, quantas vezes essa semana eu olhei para uma mulher com um olhar impuro? Não, ceia não, jamais. A irmã chega na hora de participar da ceia. Deixa eu fazer uma reflexão. Quantas vezes essa semana eu senti vontade de esganar o meu marido, que ele sem vergonha. Quantas vezes eu senti vontade de arrancar o pescoço dele fora. Ai, muitas vezes, não, ceia não. Quantas vezes eu falei um palavrão? Ai, não quero cear. É assim que tem funcionado. Isso sem falar que muitos lugares que existem por aí, para o sujeito poder participar da ceia, olha, tem que fazer parte do clube religioso. Se não fizer parte do clube religioso, se não tiver a carteirinha desse clube denominacional, não ceia mesmo. Por exemplo, a mesma denominação, os batistas têm essa tradição, Igreja Batista, da mesma convenção. Então o sujeito frequenta a Igreja Batista do centro de Fortaleza. Aí ele amanhã foi visitar um parente que mora em Messejana, dormiu lá. Aí tem uma Igreja Batista da mesma convenção no bairro de Messejana. Aí ele vai assistir o culto lá, é dia de ceia. Aí quando vai servir a ceia, o cara olha, você não é daqui não, né? Não. Ah, tá bom, aí passa, não pode cear. Ele só pode cear naquela congregação que ele está lá afiliado, onde ele tem a carteirinha de membro, sabe? Onde ele está lá no rol dos sócios denominacionais. Se a pessoa tiver a infelicidade de se divorciar, ceia nunca mais na vida, meu irmão. Se o casal vive junto, desde que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, 500 anos juntos, uma família composta, 3.000 filhos, tudo correndo a mil maravilha. Aí a mulher se converte, ou o homem se converte. Aí o pastor diz, mas você não pode cear, porque você vive junto. Se não casar, se não tiver um casamento oficializado por um pastor, diretor do clube, ceia jamais na vida. Uma vez eu estava em Recife celebrando a ceia, e veio uma senhora que foi convidada por um irmão da igreja, e era um domingo de ceia. E ela disse assim para mim, pastor, quando terminamos o culto, olha, ela quer falar com o senhor, e a senhora chorava. Calma, minha senhora, mas aos prantos, aos soluços. Eu digo, o que houve? Alguma coisa, alguma má notícia? Ela disse, não, pastor, é a emoção que eu estou sentindo. Mas a irmã se emocionou com a palavra. Não foi com a palavra só não, pastor. É porque eu sou convertida há 30 anos. Nunca me deixaram participar da ceia do Senhor. Eu perguntei por quê? Ela disse, por quê, pastor? Olha, eu me converti há 30 anos, mas já tenho 50 de casada. Só que eu nunca me casei do papel, eu nunca tive uma cerimônia na igreja. Eu me juntei com esse homem que é meu marido hoje. Nós já estamos casados há 50 anos, temos um monte de filho, vivemos uma vida boa, maravilhosa. Eu me converti e o pastor disse que mulher que vive junto, ou homem que vive junto, não pode cear. E aí o irmão me evangelizou, me chamou, e eu entendi o que o senhor explicou, e pela primeira vez na vida eu estou participando da ceia. Mas por outro lado, tem também aquele pessoal light, né? Aquele pessoal mais leve, aquele pessoal que diz assim, puxa, que legal. A igreja Cristo é Vida é muito boa, é maravilhosa. Olha, o pastor Carlos é um cara humilde, o pastor Carlos é um cara tão bom, um cara tão legal, gente boa. Olha, ele prega sobre predestinação. Vamos lá. Aí chega na igreja, vem, começa a ficar aqui, chega o dia de ceia.
Ele disse: eu vou participar da ceia. Eu vou pegar o pão e pegar o vinho, porque eu acho que quando eu pegar nesses elementos aqui, alguma energia positiva deve vir para a minha vida. Deve vir alguns fluidos bons. Mal é que não vai fazer. Se o bem não fizer, o mal também não vai fazer. E ele participa. Aleluia, glória a Deus. Dá até axé para a igreja. Axé, irmão. É aquela coisa do tanto faz como tanto fez, né? Então tem todo tipo de atitude nesse negócio aqui de ceia. Só que Paulo mostra aqui que a ceia não foi instituída por Deus para ser vista dessa maneira. A ceia não foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo para servir de magia, de transubstanciação, e daqui a pouco o pão se transforma em carne, e daqui a pouco o vinho vai se transformar no próprio sangue. Não! Também não foi instituída para ser vista como uma pílulazinha de veneno de cianureto, que a pessoa todo mês toma, para ver se passou no teste, né? O teste da pílulazinha. Às vezes a pessoa está com a vida cheia de erros, cheia de pecados que ela nunca confessou, que ela nunca se arrependeu. Às vezes a vida cheia de defeitos que ela nunca procurou consertar. Mas ela toma a ceia assim mesmo, ela não está nem aí. Aí tomou, não aconteceu nada. Ela sente um alívio danado mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus, sei. Não aconteceu nada. Sabe o que acontece? Se ela já não prestava, ela passa a não prestar 2 vezes. Ela vai se tornando cada dia pior. Porque os erros dela, os pecados dela, vão sendo legitimados, porque ela passou no teste da ceia. Ela passou no teste da pílula de cianureto. Olha, está tudo certo comigo, senão eu tinha morrido. Já que Deus não tomou providência, então esses meus pecados, esses meus erros, besteira, não tem nada a ver. Está tudo tranquilo, está tudo em paz com Deus. Só que para o apóstolo Paulo, a ceia não era para ser assim. Paulo acreditava piamente que na hora da celebração da ceia, o Senhor Jesus estava ali presente, que esse é um momento de verdade absoluta, é um momento de gratidão, esse é um momento sublime de concerto com Deus, de autoexame, de autojulgamento. Um momento onde o individualismo passa a dar lugar àquele espírito de comunidade, onde a pessoa que tem mais está tão tocada por Deus, está tão transformada por Deus, que ela passa a ter um desejo de compartilhar com quem tem menos, ou com quem nada tem. Coisa difícil hoje, hein? Não é? Porque por menos que a gente tenha, sempre tem alguém que tem menos do que a gente. Sempre, sempre, sempre. Então é esse momento. É quando a pessoa passa a ter consciência que aquele que sabe mais, ou aquele que tem mais, tem que ter paciência para esperar aquele que tem menos, aquele que sabe menos. Por isso que aqui, ó, no versículo 33, assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Está vendo? Bom, só que aqui no versículo 21, Paulo faz 2 denúncias. 2. Entre vós, há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha, irmãos, a fome é uma ofensa terrível para Deus. Porque Deus, quando criou o mundo, Deus foi extremamente generoso na sua criação.
Deus colocou na terra alimento para alimentar todas as pessoas que venham habitar nesse planeta. Sejam elas filhos de Deus, sejam elas filhos do diabo, sejam elas vasos de honra, sejam elas vasos de desonra. Deus já criou com provisão para todos. O problema é que a ganância de algumas pessoas acabam deixando milhões e milhões de pessoas com fome. Então a fome é um pecado terrível, sabe, no mundo onde Deus, na sua bondade e generosidade, colocou aí toda sorte de árvore, produzindo toda sorte de frutos, animais com as carnes mais saborosas, mais deliciosas do planeta, do universo, tem aí, sabe, a vontade. Oceanos e rios, cheios de peixes, tem peixe, tem lagosta, tem camarão, olha, tem tudo que você possa imaginar. Você olha para o planeta Terra, você vê aí uma infinidade de semente brotando de uma forma extraordinária. Em todo lugar. Irmãos, a fartura dessa terra é uma coisa, olha, que não tem palavras para descrever. Não existe um mundo tão farto quanto esse mundo que Deus criou e que nos colocou nele. Então, se há quem passa fome, é porque há alguns que se embriagam. É por causa da embriaguez de uma meia dúzia que milhões de pessoas no mundo passam fome. É a embriaguez da ganância, é a embriaguez da avareza, do egoísmo, que vai gerando na pessoa uma insensibilidade desgraçada. Paulo aqui não está falando da embriaguez da cerveja. Ele não está falando daquele pileque que Noé tomou. Não está falando disso não. Versículo 27, leia. Ele diz, por isso, aquele que comeu o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando o povo de Deus ouve essa frase aqui, cuidado, irmão, para não se tornar réu do corpo e do sangue. Olha, a turma só pensa na pessoa que pulou a cerca. Cuidado para não se tornar réu do corpo e do sangue. Só pensa no cara que traiu a mulher, na mulher que traiu o marido. Aí a sensação que dá é que a celebração da ceia é apenas para aferir o nível de fidelidade das pessoas. Para ver se as pessoas estão num nível de fidelidade absoluta. E quando a pessoa está nesse nível de felicidade absoluta, aí ela toma a ceia. Ela recebe a ceia. Quando ela deu uma vacilada, seja objetiva ou subjetiva, não importa, aí ela diz, não, não quero. Obrigado. Hoje eu não quero cear. Porque se eu tomar a ceia, esse pão e esse vinho vai se transformar em cianureto na minha boca. E aí eu estou ferrado, aí eu vou morrer. Gente, o pessoal só pensa nisso. Só pensa nisso. Mas a ênfase aqui, a grande ênfase desse texto que nós estamos lendo, é outra coisa. A grande ênfase aqui é sobre a falta de capacidade de você enxergar o teu próximo. É isso que Paulo está falando aqui. É a falta de consciência para você ceder um pouco do que você tem para aquele que nada tem. É a falta de consciência do repartir, do compartilhar com as pessoas. Aquela coisa de você dizer, puxa vida, meu irmão ali está desempregado, eu sei que ele está parado, eu estou empregado, eu tenho um dinheiro, eu tenho um salário, ou eu tenho minha aposentadoria, eu tenho meu comércio, não importa. Puxa vida, ele deve estar passando um perrengue. Irmão, vem cá. Olha, eu tenho tanto, Deus tem me dado, você está sem nada. Pega um pouco. Pega esse dinheiro aí, ó.
Mas não é fazer isso apenas uma vez por mês e achar que está tudo certo. Não, isso aí é uma coisa, irmão, que tem que estar presente na nossa vida todos os dias da nossa existência, meu irmão. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Isso tem que ser uma constante. Há muito egoísmo entre as pessoas. Lá fora, tudo bem. Mas aqui dentro, entre aqueles que se dizem de Deus, egoísmo, só pensa em si mesmo. Cada um querendo puxar a brasa para a sua sardinha. Cada um preocupado somente consigo mesmo. O outro está passando fome. O cara sabe, olha, eu soube que o irmão ali está passando a necessidade. É mesmo. Irmão, vou orar por você. Vai orar. E orar vai encher barriga, rapaz. Deve ser cínico. É isso aqui, ó. Por isso, que quando Paulo se refere aqui a embriaguez, ele não está se referindo a uma embriaguez alcoólica. Ele não está se referindo àquela pessoa que deu uma vacilada e ao invés de tomar um copo, 2 de vinho, tomou 2 garrafas. E aí diz, ai, Genésio, o cara diz, o quê? Que Genésio? Genésio, meu salvador. Não, eita, já embriagou, deita. Essa embriaguez que ele se refere é exatamente esse estado de insensibilidade que muita gente traz consigo quando vem para o meio do povo de Deus. Olha, quando uma pessoa vem para a família de Deus, sem esta consciência do que representa o reino de Deus, ela vem como um oceano atlântico de insensibilidade. Ela vem como um oceano de maldade. Ela desconfia de todo mundo. Ela fica estudando todo mundo. Ela traz um binóculo para focar no pastor. Deixa eu ver. Deixa eu analisar a roupa que ele está vestindo. Deixa eu ver as feições dele. Será que ele está falando verdade? Será que ele é sincero? Será que ele prega e não vive? Já viu gente assim? Já viu? O cara quer descobrir defeito em todo mundo. Ele quer ver defeito em todo mundo. Deixa eu observar o pessoal do louvor. Deixa eu observar os irmãos aqui da igreja. Como é que é? Como é que não é? Aquela pessoa que diz, vamos lá. A Cristo é vida, é legal. O pastor é maravilhoso. Olha, gente boa. Lá a gente pode cantar, pode dançar, lá a coisa é maravilhosa, não há escravidão, o pastor prega coisas, olha, espetaculares. Vamos lá na Cristo é Vida, para ver se a gente recebe bons fluidos. Sabe? Vou receber um bom fluido. Quem sabe eu recebo um passe religioso. Só que a pessoa vem, mas ela vem com esse oceano atlântico de desconfiança. Às vezes, cheia de antipatias gratuitas. Olha, diz assim, não gostei daquele cara. Não fui com a cara desse tal de irmão Sebastião. O cara é legal, gente boa, nunca me fez mal nenhum. Mas não fui com a cara dele. De graça. Não, aquele ali eu gostei. Aquele lourinho ali é engenheiro igual a mim. Esse é do meu time. Aí já forma a patotinha dele. Ele é engenheiro, eu também sou engenheiro, então vamos ficar junto. Aí começa a fazer esses partidarismos que Paulo repreende aqui nessa igreja. Essas tribos horrorosas. Não, aquele ali é pentecostal, só gosto de pentecostal. Aquele ali é tradicional. Não é comigo. Não, aquele ali é batista, legal, também sou. Aquele lá, presbiteriano, eu não gosto de presbiteriano, tenho uma antipatia por essa gente. Não é esse o espírito que a gente vê aí na religião? É ou não é, irmão? Olha, o filho do diabo é assim. Ele não tem consciência do sagrado. Ele vem, ele se estabelece no templo,
mas ele nunca se dá, ele nunca veste a camisa, ele nunca se entrega de corpo, alma e espírito, ele nunca muda. Pelo contrário, o tempo vai passando, ele vai piorando. Você já viu gente que é assim? Você diz assim, puxa vida, o irmão tem 10 mil anos aqui na igreja, está cada dia pior, está cada dia mais fofoqueiro, está cada dia mais semeando discórdia, está cada dia mais se levantando contra o pastor. Já ouviu essa história? Quanto mais o tempo passa, cara, pior o cara fica. Olha, não esqueçam que Lúcifer, ele se manifesta como um anjo rebelde no concílio de Deus, no concílio eterno, na Assembleia dos Santos. A igreja aqui na terra é o concílio de Deus na terra, é a Assembleia dos Santos na terra. E é exatamente aqui, na igreja, que o diabo se manifesta na sua forma mais cruel, na sua forma mais perversa. É na presença de Deus que o filho do diabo se manifesta, irmão, na sua forma mais maligna. Ele está na presença de Deus, mas ele nunca se entrega a Deus. Nunca. Por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Preste atenção no que eu vou te falar agora. As pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida são pessoas da família da fé. São pessoas de Deus. São pessoas verdadeiramente convertidas. Mas por outro lado, as pessoas mais malignas, mais salafrárias que eu conheci, as pessoas mais pilantras, as pessoas mais safadas, mais desonestas, os homicidas mais frios, eu também conheci no ambiente da igreja. Não foi no meu tempo de incrédulo, não foi na mesa de bar. Na mesa de bar eu encontrei gente tão bacana, nunca traiu, nunca falou mal, estava ali, sabe, achando que ali era curtir a vida, tomava seu pilequezinho, ia para casa, né? Mas as pessoas mais safadas, mais cafajestes, eu conheci no ambiente da igreja. Porque, irmãos, olha, não existe nada pior do que a pessoa estar na presença de Deus, mas nunca se entregar a Deus. Está na presença de Deus, mas nunca muda, nunca se transforma, nunca se conserta, nunca cresce no conhecimento sagrado. Ela fica brincando com o sagrado, sabe? Ela faz da igreja esse circo religioso que a gente está vendo aí, esse teatro religioso. Porque o que eu vejo hoje é um grande circo religioso, é um grande teatro religioso. Então, muito cuidado. Se você é uma pessoa de Deus, cuidado para você não se ver tentado a brincar com o sagrado. Cuidado para você não ficar uma pessoa insensível, uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta, uma pessoa cheia de preconceitos, uma pessoa que não consegue olhar para dentro de si mesmo e se enxergar, mas quer enxergar os outros. Cuidado. Muitos na igreja dos Coríntios incorreram nesse erro aqui, ó. Por isso aqui no versículo 30, Paulo disse para eles: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, quer dizer, não poucos que morreram. Quer dizer que isso vai somatizando, isso vai gerando doença, isso leva a pessoa até a morte. No versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso aqui, examine-se o homem a si mesmo, é para você acabar com as desculpas esfarrapadas. É aquele momento, como eu disse ainda há pouco, de verdade absoluta. Não é a pessoa ficar tentando convencer Deus de que ela não é tão ruim assim, de que ela não é tão desobediente quanto parece ser. Olha, Deus sabe quem você é.
Deus sabe quem eu sou, meu irmão. Você pensa que Deus vai saber quem você é só no momento que você pega o pão e o vinho? Ele já sabe. Sabe melhor do que você mesmo. Sabe melhor do que você mesmo. Porque tem gente que pensa assim: ai, se eu participar da ceia, se eu pegar o pão e o vinho, Deus vai saber quem eu sou. Se eu me abster, Deus não sabe. Meu irmão, acorde. Deus sabe. Você não precisa ficar dando explicações para Deus. Você está na presença do Deus que vê. Você está na presença do Deus que sabe todas as coisas. Você não está na presença de um ídolo. Então você não precisa dar explicações para Deus. É para você examinar a si mesmo, tomar vergonha e começar a fazer o que é certo. Deixa eu fazer um exame da minha vida. Puxa, eu tenho feito isso está errado, eu falto culto, eu dou prioridade a ganhar dinheiro do que prioridade a adorar a Deus, eu sou invejoso, eu sou fofoqueiro, eu gosto de ficar olhando o defeito dos outros, eu vou consertar isso, não posso mais ser isso, não posso mais fazer isso. Isso é que significa examine-se o homem a si mesmo. Aqui, ó. Por isso que eu digo uma coisa, olha, às vezes, é melhor a pessoa chegar com aquela consciência de que ela tem alguma coisa errada, que tem algum pecado na vida dela que ainda não está muito bem resolvido, participar da ceia e com toda a sinceridade do mundo dizer: Senhor Jesus, me ajuda. Senhor, não estou conseguindo libertar desse mal. Ela pede com lágrimas, ela suplica ajuda para Deus. É melhor do que aquela pessoa que vem e diz assim: hoje eu estou bonzinho, hoje eu estou legal, hoje eu vou participar da ceia. Já fazem 30 dias que eu não traio a minha mulher. A última vez foi há 28 dias atrás, mas de lá para cá eu segurei as barras. Bichinho bonzinho, né? Santinho. Inocentezinho. Cuidado, viu? Cuidado. Porque de repente, você se manifesta na Assembleia dos Santos como um verdadeiro Lúcifer. Cuidado. Nós tínhamos um pastor na igreja. E um dia ele teve uma desavença com outro pastor. E criou uma rusga e dizia: não tolero fulano. Mas irmão, não é assim. Não, eu estou por aqui, não dá. Tá bom. Digo, problema teu, você conhece a palavra. Um dia eu liguei e ele disse: pastor, o culto hoje foi maravilhoso, espetacular. Aliás, toda vez que eu ligava, ele dizia isso para mim: foi maravilhoso. Olha, a igreja toda chorou, todo mundo chorou. Olha, Deus se manifestou de uma maneira impressionante. E eu dizia: glória a Deus. Aí eu chego na igreja, numa segunda-feira, faço uma reuniãozinha com ele e ele diz a mesma coisa: pastor, o senhor precisava ter visto ontem. Olha, ontem não tem palavras para descrever. Pense, você sentir Deus andando em pessoa, a igreja em prantos, todo mundo se abraçando. Eu digo: é mesmo, é. Foi maravilhoso, foi. Eu digo: e você se consertou com fulano? Você se consertou com ele? Não. E como é que foi maravilhoso? Ué, o que Deus fez? Aí, eu não tinha pensado nisso. É. Então, o culto é maravilhoso. Irmãos,
culto é maravilhoso, o culto foi maravilhoso, Deus se moveu, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E o cara assediando as mulheres, trocando mensagem de amor pelo celular com uma mulher casada. Eu vi. E o culto foi maravilhoso. O Espírito Santo agiu. Seduzindo mulheres carentes. Sabe o que é o cara aproveitar uma mulher carente? Porque quando a mulher está carente é um perigo. Cuidado, mulher. É quando você fica mais fragilizada. Aí vem o gavião malvado para tentar te bicar. Prometer casamento, vou casar. Eu orei de madrugada, Deus mostrou eu e você entrando de branco. E o pastor Carlos fazendo o casamento. E tanto chavecou no ouvido da mulher, que um dia fez a mulher sair daqui, ir para outro estado, e chegou lá e disse, está tudo certo. Então, o que é que tem a adiantar um pouquinho a lua de mel? Deus é um Deus de amor. Deus é amor, minha irmã. E vapt. Ripa na chulipa. E depois que comeu a maçã, disse, Deus me deu outro sonho. Não é você, Deus mudou o sonho. Deus está mostrando agora que é fulana. Olha, o culto é maravilhoso. Não porque as pessoas se emocionam. Você pode até se emocionar. Às vezes eu estou no meu carro, eu boto um CD de uma mensagem que eu preguei, e uma coisa eu estou pregando, outra coisa eu estou ouvindo. E Deus fala tão profundamente comigo, que quando eu me dou conta, as lágrimas, eu sozinho no meu carro, estou chorando às vezes das estradas. Tudo bem. Você pode se emocionar, você pode chorar. Mas o que prova que o culto é maravilhoso é quando as pessoas se consertam, é quando as pessoas mudam para melhor, é quando a palavra leva a pessoa a fazer um autoexame. Eu não subo aqui para gerar emocionalismo em vocês. Deus que me livre. Eu prefiro que você diga, olha, culto hoje não foi bom. Pastor chegou azedo em cima do altar. Olha, ele hoje foi fundo. Ô, cara chato. Então tocou na tua consciência, malandro. Aí foi legal. Tocou na tua ferida, minha irmã. Quer dizer que a pregação foi um chute no teu calcanhar. Por isso Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Acabe com os pretextos. Acabe com as desculpas esfarrapadas. Vê se enxerga a si mesmo. Enxerga o teu coração. Meu irmão, minha irmã, você está diante de Deus. Você não está diante de um ídolo. Você não está diante de um padre. Você não está diante de um pastor. Você não está diante de um rabino. Você não está diante de um óleo ungido, de uma rosa ungida, de um sal não sei de quê, de uma fogueira santa não sei das quantas. Você está diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Isso aqui não é um clube religioso. Mas não é mesmo. Então a ceia é um momento de fazer revisão da vida. A gente não coloca o carro para fazer revisão, né? Só que a gente sempre coloca quando o carro está novo, né? Passou o tempo da garantia. Não. Gastar dinheiro com revisão, está tudo certo, né? Isso é besteira. Quando era pela garantia, que era, né? É igual aquela pessoa que disse, não, quando chega na igreja, está novinho, está no tempo da garantia, não falta culto. Quarta-feira, 7h, 6h, a pessoa já está aqui. Domingo de manhã, culto 9h, 7h30, o cara já está ali apertando a campainha, blém, 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 olha, não abriram ainda, é mesmo, corre lá, já tem um irmão na porta da igreja, 7h30, entra, irmão, glória a Deus, aleluia, tal.
Culto de Natal, passar na igreja. A igreja é que é o lugar adequado. Todo Natal está na igreja. Culto de Ano Novo, Deus que me livre de ir para outro lugar. É na igreja que eu quero estar. Agradecer a Deus pelo ano que se finda. Agradecer a Deus pelo novo ano que Ele está me concedendo. Acaba o culto domingo de manhã, o cara sai daqui voado, meu irmão. Vai para São Silvestre? Não. É porque eu moro longe, pastor, e eu quero voltar rápido. Tinha uma pessoa aqui nessa igreja, no início, que era assim. Um dia eu usei até ela como exemplo. Eu digo, olha o irmão fulano, mora a 22 quilômetros de distância. Não precisa nem dizer o nome, né? Não é quem vocês estão pensando. Eu ainda não falei que era o Zé Maria. Pelo amor de Deus, não diga isso. E era um exemplo fantástico. Quem se lembra disso, quem tem boa memória, lembra. Eu digo, olha que exemplo. Acabava o culto e ia embora, voltava, à noite era o primeiro a chegar. Isso é durante o tempo da garantia. Passou um ano e meio, acabou a garantia, não precisa fazer revisão. Para que passar o Natal na igreja? Ano novo com a família. Deus entende. Não, para que eu tenho que voltar à noite? Eu moro longe, rapaz. Dá um trabalho danado. Para que eu vou voltar? Não, isso é coisa do pastor. Já não dá mais dízimo. Um mês dá, outro mês dá. Faz empréstimo com Deus. Não estou dando dízimo não, mas eu tenho uma cadernetinha aqui que eu anoto. Estou tomando emprestado. É, para devolver com juros e correção monetária. O Márcio pegou um dinheiro emprestado com um irmão lá de Recife. Pegou 3 mil, aí ficou devendo 1.300. Só que eu não sabia disso, soube agora. Diz que o cara, poxa rapaz, eu peguei empréstimo no banco e tal. E ele, não, irmão, olha só, como é que eu posso pagar se eu não recebo? A igreja está em crise, tem 4 meses que a gente come farinha pura. Mentira, né? Nunca aconteceu isso. Mas sabe o que o irmão fez? Deixou passar o tempo, e quando foi agora, uma semana passada, ele procurou o pastor Reginaldo. Diz assim, pastor Reginaldo, o Márcio vem essa semana, ele nem sabia ainda que ele tinha saído. Aí o Reginaldo tinha ordem minha para não dizer nada, eu é que ia dizer, já disse, já comuniquei. Aí disse, não sei. Aí disse, não, então se ele ligar, diga para ele que a dívida está paga. Está tudo certo, não deve mais nada. E quando o pastor Carlos chegar, eu vou falar com o pastor. Aliás, eu vou logo adiantar para você. E depois eu falo para ele pessoalmente. Ele falou que 4 meses que a igreja não pagava ele, por isso que ele não podia pagar. Então eu fiz o seguinte, eu fui juntando meu dízimo, minhas ofertas. Quando completou os 1.300, está quita a dívida. Ele agora deve à igreja. Que capacidade a pessoa tem de fazer um troço desse? Então, ceia é o momento de fazer revisão. Trocar aquela peça que estragou, apertar aquele parafuso que afrouxou, fazer o alinhamento da roda, lubrificar o carro, e aí você seguir tranquilo, seguro, pela estrada de Deus. Amém, irmãos? Com segurança, né? Com segurança. A ceia é hora da gente se avaliar, ver se você é uma pessoa que reparte com quem não tem, ver se você está sendo uma pessoa perdoadora, se você está sendo grata a Deus pelo que Deus fez na tua vida, pelo que Deus está fazendo, ver se você está sendo grata a Deus pelo Deus ter iluminado os teus olhos. Se não for assim, não é a ceia do Senhor que você está comendo. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Fique de pé. Vamos ficar todos de pé. Vamos fazer essa avaliação. Esse autoexame.